Minha pesquisa profunda sobre psicologia real no médio astral, acerca das emoções. O laboratório de cores do aura e não da aura. Já os termos, em suas colocações, em seus gêneros, já começam errado. Percebam que o aura, ele é masculino, ele é energético, ele tem conotação de ação e não passividade. Atividade. Sem um aura, você não vive fisicamente. Como, por exemplo, sem a mente, você não tem uma alma emocional. Mas onde é que isso tudo começa? Eu falava em outros vídeos do ponto geratriz. A primeira coisa que se une ao teu embrião, a cada vida, na gestação. O primeiro órgão dito pela ciência, ela está correta nessa parte, é o coração. Quando começa a pulsar, você está vivo, biologicamente. E por causa desse ponto, esse átomo atrator, que a sua pele está colada nos músculos, eu já dizia, os músculos nos ossos, e os ossos estão estruturados. Sai o ponto fora, o que acontece? O pai pula do barco, sua pele vai sofrer descolagem, seus músculos vão se desfazer, seu sangue vai liquefazer, evaporar, e seus ossos irão se desmontar, literalmente. É o fenômeno da morte. Se você não entende isso, não se sabe por que você está aí, né, estruturado, se olhando no espelho, né, com cara de bobo, sem entender nada. Só vê massa. Enquanto tiver massa, né, estaremos enchendo as barrigas. Mas esse ponto, ele é a única coisa inteligente em você de verdade, né? E nós temos também uma mente hexadimensional, que é a mente divina, que é criativa. Ela não julga, ela não pesa e mede, ela vai fazendo, por isso que dá acidentes. Nós, por exemplo, somos um exemplo. Até Deus se engana. Imagina nós, né? O sub disso. Então esse átomo, ele é como se fosse um pendrive, ele está catalogando todos os algoritmos das imagens que você registra. Então, os pensamentos e emoções, eles também devem sofrer a régua da tese, antítese e síntese. Perceba que tem emoções e pensamentos que você acredita ser seu. E de certa forma são. Temos aqueles pensamentos que não são seus, que você hospeda como sendo. E temos a síntese, que é o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele grava tudo sem percebermos do que acontece a nível global. Então se divide um destino ou karma, se for levar para o lado do sânscrito, coletivo, generalizado, geral, global. Enquanto temos também o nosso karma pessoal. Então imagina a complicação, né? É como se você tivesse uma bomba presa a si, que vai explodir em cadeia com uma bomba que você não instalou, que é da própria humanidade, muito maior. É como comparar um projétil com uma bomba atômica. Então, gravando-se impressões, os algoritmos, né, catalogados de tudo que você vê, ouve, sente, você cria registros. Perceba que às vezes você pode imaginar o cheiro da comida sem ter comida.
Você pode imaginar que está ouvindo a voz de alguém, como aquela música que gruda, Warm Ears, é a segunda, a própria ciência afirma isso, mas ela não explica, como ela não explica emoções e pensamentos. Ela coloca isso como um facility, uma comodidade para você entender e eles mesmos entenderem, como comportamento. Comportamento, ou seja, colocar no corpo expressões da mente. Só que o que é a mente? A mente ela não é 3D, ela não é tridimensional. Então nós devemos começar por aí para você entender. Por que você volta aqui e depois tem as mesmas emoções, os mesmos pensamentos? Ah, mas eu não me lembro se eu tenho os mesmos. Você tem. Você não pode conhecer o que desconhece. Você só repete, porque está dentro de um círculo. E o círculo tende a voltar ao mesmo ponto. É um circuito fechado, em movimento, então ele gira sempre concentricamente. O excêntrico seria você sair dessa bola. E a questão das mãos, objetos ou ferramentas de manas, né? Por isso que tem esse nome. No hispânico é muito mais evidente que está ligado à questão mental. Tudo que você pensa, você só aqui exprime em comportamento, ou seja, coisas que você vai fazer com o corpo, com as mãos mais especificamente, ou com as pernas, com os pés, dependendo da direção onde você vai se mover, em direção a. Então você volta com essas impressões. Por quê? Você imagina, é como um cão entrar num templo. Ou ele vai ser enxotado, ou ele vai ficar ali sem entender nada. Então o mais propício é que mandem o cão para um canil ou para a rua, como fazem também com nós, os humanimais. Muitas vezes nos colocam uma camisa de força, em quatro paredes de um hospital, se estiver doente, ou se cometer um crime contra a ordem comum, você vai para trás das grades. Então não há como ficar em sociedade, com o coletivo, com aqueles que se comportam comumente, ou seja, que não infringem as leis do livre-arbítrio de cada um, as leis da sociedade. Então você imagina você ir com essas emoções, essas tranqueiras, com essas cores feias, com esses pensamentos horrendos, e chegar na consciência. A consciência não pensa, não sente. O que ela faz? Ela vomita, praticamente. Ela cospe novamente para o tempo. E você nasce de novo e traz essas impressões. E agora, como é que você vai entender o que é isso que volta com você? Que, em síntese, vai ser o que a gente chama ego. Ego é todo o pacote de emoções e pensamentos já experienciados, repetitivos. Isso se declara muito poucamente nos ditos comportamentos ou linguagens corporais. E se você realmente quer estudar por que sente, por que pensa, você tem que acessar a quinta dimensão com a mesma capacidade que um acadêmico vai à faculdade para não entender nada disso. Na entrelinha, o profundo, o que para eles é oculto, ainda da área, né, do universo do esoterismo, da religiosidade, que foi calada agora pela objetividade positivista, capitalismo, o estudo acadêmico, quando a palavra consciência perdeu o cons, o comum, o total, e virou ciência. Na quinta dimensão, astral, mental, tudo está entrelaçado. Então, mais ou menos, você consegue ver o que é um pensamento e o que é uma emoção. Emoção são emoções. É como, por exemplo, o seu sangue, o ar que você respira, você precisa para ter movimentos, para poder você se mover, se manter, se sustentar como um ser vivo. Na quinta dimensão, nós vamos estudar emoções não como comportamentos, e sim como cores, como substanciação. Aqui temos, por exemplo, um movimento, um gesto,
que eu aprendi nessas andanças noturnas, enquanto se aproveita o sonambulismo coletivo, né? Você pode inclusive usar do outro, o outro é necessário para você, porque o outro tem o que você não tem, que é poder se ver lá fora. Então você está se vendo lá fora. E aqui tem, né, uma sugestão que eu estou dando, isso aqui é para afastar energias anômalas. Você deve ter cuidado, não desferir esses movimentos para outros. É como se fosse um gesto quando você está jogando vôlei. Ou quando você vai, né, em artes marciais, você vai defender um soco. Geralmente a defesa faz a força do próprio, né, oponente ser impactado. Ele recebe ação e reação. Como um bom, né, taekwondo ou sumô, que se usa a própria força negativa do outro, né, a sua força bruta contra ele mesmo. Isso aqui movimenta as coisas no astral e também no plano físico. Você está fazendo aqui, a sua alma está encaixada no corpo. Então, o que você está fazendo aqui, você deve ter muito cuidado e discrição, porque você pode estar ferindo o corpo emocional do outro. Então, cuide. Se você não tem certeza, não use. Está sob sua responsabilidade, não minha que estou lhe passando. É a mesma coisa. Se eu lhe mostrar como se faz uma espada e você aprender, quem vai desferir violentamente contra os outros é você, se estiver descontrolado. Eu não estou ensinando a matar, eu estou ensinando a forjar espadas. Quando os casais, né, andam de mãos dadas, tem que cuidar essa forma de dar as mãos. Tá? Isso aí tem como conhecimento na quinta dimensão. E eu vou afirmar para vocês, dependendo dessa má vontade de dar as mãos, de estarem unidos, você está fazendo a mesma coisa que isso aqui. Você, na verdade, está afastando coisas do casal, se não estiver afastando o casal um do outro. Quando o certo é isso aqui. Se você vai fazer alguma coisa, faça firme, como a vida deve ser. Agora vamos para as cores. Eu usei de 2 cobaias, mas foram consentidas. São pessoas que uma eu conheço, outra eu desconheço. Um é um amigo velho, né, de muitas caminhadas, talvez até de vidas, que não estava consciente, mas reconheceu. Estava acompanhado de outro. E o que eu fiz a partir da minha lucidez? Porque é o seguinte, quando a gente vai para o sono, se lançar no sono, primeiro a gente passa pelo umbral. Se a gente se identificar com o umbral, só vai ter essas emoções aqui que o psicólogo, o psiquiatra, o neurocientista vai falar como comportamento. Você não vai ver nada. É uma réplica mais sombria possível do plano físico. Mas quando você pula, você dá um salto quântico. Nessa realidade, muitas vezes você nem vê, como você muitas vezes não vê o plano causal, quando você dorme no coração, sabe? O que seria dormir no coração? É aquele sonho que você não lembra, mas que teve boa sensação e foi reconstituidor. Mas como você não para nem em cima nem embaixo, como eu falei, como acontece nas entrevidas, né? A consciência não sabe o que fazer com as suas emoções, né? O seu lixo e seus pensamentos, ele joga de novo, ele atrai, como da mesma forma que uma pessoa desnuda, ela vai atrás de roupas, né, para tapar suas vergonhas, talvez até seus delitos. E o que são emoções e pensamentos da forma que a gente assimila? Se não isso. Há uma emoção divina, um pensamento divino, só que não pertence ao nosso patamar. A gente nem consegue compreender isso. E nem encaixar em si. Então, o que nos sobra é o astral. Estando lúcido no astral, já é bem rico para informações, para estudo. Você pode fazer, né, seu pré-doutorado lá. Então, se você quer conhecer, seus pensamentos e suas emoções, você pode usar do outro, você vai estar acompanhado, porque as afinidades, como acontece aqui com as famílias.
Você está com as pessoas, não é porque é papai e mamãe quiseram, porque você pertence àquilo. Não, é afinidade. Se é encrenqueiro, está todo mundo junto. Se é beberrão, está todo mundo junto. Ah, mas o papai não é, e o filho é. O vovô foi. Então, quer dizer, mas está ligado isso a uma questão oculta. E não apenas genética. A genética é apenas uma portabilidade para você, né, se afinar. E você estando no astral, estando lúcido, como aconteceu comigo, eu aproveitei aquelas horas para estudar. O que afinal são emoções? Eu pedi para duas pessoas, né, dois voluntários, que pensassem, enquanto os pensamentos eram coisas, né, gravitando em torno deles, as próprias emoções, eu pedi para eles, sinta tal coisa, por exemplo, uma imagem erótica. Apareceu isso aqui, um vermelhidão na cópia astral da coluna cervical. Raiva, glóbulos de sangue, sabe? É como se a pessoa estivesse tendo uma hemorragia pelos poros. Alegria passageira, porque toda alegria aqui é passageira, né? Até os níveis inferiores, mental, astral, etérico e físico, principalmente, as alegrias sempre são passageiras, porque são planos efêmeros. Então não tem como ser uma cor maravilhosa, é um verde abacate horrível. E a tristeza, que é uma mistura de cinza com, né, um verde sujo.